o som? Tá alto? Tá alto o som? Ou tá bom? Lennon, grande abraço, Lennon. Beijão, beijão. Júnior, Ângelo, grande Júnior. Deus abençoe vocês. Abraço aí pro Júnior, pro Lennon. Saudade de vocês. Lennon, onde você anda? A última vez que eu tive notícias, parece que você estava lá nos Estados Unidos, né? Ô Júnior, amigo, meu amigo também. Vocês, Isabel Souza. Ô Isabel. Isabel. Te abençoe. Manda um abraço pro meu irmão. Júnior Rocha, nosso amigo aqui de Portugal. Tá chegando aí na área. Grande abraço, Júnior. Deus abençoe aí. Manda um beijo pra Adriana. Olha, as duas Isabel são Souza. Uma é do Souza e outra é do Sandrão. Tem que ver qual é essa Isabel aí. Me dá um feedback aí, o pessoal que está entrando, se está travando a live, como é que tá? Tudo bem. Se está tudo bem. Como é que tá o som, se está chegando aí para vocês. A gente está iniciando aqui essa live, né? Já estamos no nosso terceiro encontro, né? Vamos para o nosso terceiro estudo essa noite, né? Falando sobre o reino de Deus. E graças a Deus a gente tem, eu acho, né? Não tenho certeza, mas acho que a gente tem conseguido dar o recado aqui, né? Que Deus mensagem. Um grande abraço aí pro pessoal que está chegando. Outros vão chegar, outros vão assistir depois. A Isabel tá dando feedback aqui que tá tudo bom. Então tá tudo bem. Tá? Tá rolando, né, o Ministério Morada, né? A música de trabalho nova deles, né, que se chama Emaús. A gente está abrindo essa live aqui com essa música. Um abraço aí pro pessoal. Quando dá mais um tempinho aí, o pessoal tá chegando, né? De repente o pessoal tá no trabalho ou tá em outra atividade. Muitos não conseguem participar nesse horário porque é um horário alternativo aqui pra gente, né? Em Portugal, são 4 horas de diferença aí pro Brasil. Então, vamos dizer que foi um dia mais propício para a gente estar fazendo e mais apropriado aí para a gente estar realizando a live aí. Tá travando. Tá travando agora, a Isabel falou que tá travando. Infelizmente a nossa internet não é uma internet muito potente, né? Aqui, mas a gente faz aquilo que é possível, né? Possível. Tá. Algumas vezes vai ter uma travadinha aí, mas tá bom. Só dando mais um tempinho aí pro pessoal chegar também, né? Sempre tem alguém que chega um pouquinho depois do horário, mas beleza, a gente amém, Júnior. Bom ouvir, bom poder, né? Poder rever você aí. Saudade de vocês. E
vocês ainda consideram a gente também considera muito vocês, tá? Prazer, muito bom estar com vocês aqui. Mesmo estando longe, né? Mesmo estando na live. Tá bom? Espero que vocês consigam ficar aí até o final, né? E pegar tudo que Deus está... Aí também está travando um pouco lá, ó, no Júnior. Uhum. Infelizmente tem um delay, né? Uma travadinha ali. Mas vamos ver se nas próximas a gente consegue melhorando, né? A gente vai melhorando, né? A situação vai melhorando. Irmã Leia, grande abraço, irmã Leia. Beijão. Deus te abençoe. Dá um beijo na irmã Nilza. A irmã Leia está sempre compartilhando, né, a nossa live, os convites, né, que a gente lá para o pessoal ir se programando. Irmã Leia é uma benção, um grande abraço. Está travando muito, a mãe falou que está travando muito. Vamos estar pedindo a Deus que possa estar entrando aí, né? Ele sabe de todas as coisas e que Deus possa abençoar que a gente consiga, né, fazer essa live. Quero deixar também aqui um aviso aí pro pessoal. A última live que a gente fez, um abraço aí pro Theo que tá chegando. Aí, tua mãe entrou. Grande Matheus, um abração. Theo, um abraço aí pra minha mamãe também, tá chegando agora. Seu pai também, beijo. Bianca, Karina, família da Darlene também, algumas pessoas. Teus cunhados. Algumas pessoas estão chegando aí na área, né? Vão chegar um pouquinho também depois. Então, esclarecendo, a live ficou até um pouco extensa, né? Infelizmente, não tem como a gente dar um feedback assim. O pessoal às vezes faz algumas perguntas, né? E não tem tempo hábil para... O objetivo desse é a gente passar uma visão geral, mas nada impede de chamar a gente no privado ou aqui no Messenger, né, do Facebook, né, ou até mesmo deixar um comentário lá no link desse vídeo, né, e a gente vai respondendo para você, né, porque se a gente fizer isso aqui na live vai ficar muito extensa, né? Respondendo pergunta de às vezes por um outro assunto, né? Não que isso não seja importante, não, muito isso, né? Porque você vê o interesse da pessoa em saber, em perguntar, porque está querendo saber, está interessada no assunto, né? Mas por enquanto não está sendo possível a gente fazer mas nas próximas a gente vai procurar melhorar, vamos procurar outra plataforma que possibilite isso, tá? Para a gente estar melhorando cada dia mais, cada vez mais, beleza? Mas se você quiser, deixa no Messenger ou no privado, e a gente vai respondendo aí na medida do possível, porque o objetivo é sanar dúvidas. Ainda mais nós que estivemos à frente, né, de faculdade teológica, de seminário teológico, de escola bíblica dominical, então eu prezo muito por isso, né, em estar batendo papo com o pessoal. Um abraço aí pro Rafa também. Beijão, Rafa, Deus abençoe. Sobrinho, lá de Joinville. Um abração, Rafa, para você, para tua família. Aí. Deus abençoe aí vocês, tá bom? Bom, gente, vamos então tá começando, né? São 10h40 aqui, 6h40. Vamos tá começando então esse estudo aqui, né? Dando sequência falando do reino de Deus.
na primeira aula nós embasamos bem, né, sobre o reino de Deus, só dando um repeteco aqui, pessoal que está de repente chegando agora a primeira vez. Falamos sobre o reino de Deus e dando muita base bíblica, falando sobre o reino de Deus, reino dos céus, termos distintos, né, mas na essência são a mesma coisa, tá? Passada demos mais uma embasada e falamos das esferas, né, do reino de Deus, esfera física, espiritual de Deus, presente, passado, futuro. Você pode acompanhar os que estão no nosso Facebook, tá? Na galeria de vídeos você encontra esses vídeos, se quiser assistir depois para se inteirar do assunto, tá? E nessa noite a gente vai falar sobre a natureza do reino de Deus, tratando de tópicos como os falsos dentro do reino e a natureza dos cidadãos do reino de Deus, né? Que é a natureza dos perseguidos, o sal e os cidadãos que amam a lei de Deus, tá bom? Dando também uma reforçada no primeiro vídeo, eu não me lembro se foi no meio ou se foi no final, enfim, mas a gente falou sobre igreja local e igreja universal, e naquela oportunidade a respeito de que nós pertencemos a uma igreja local, que é a nossa igreja de origem, onde a gente foi plantado, aceitamos Jesus, que na verdade não é a gente que aceita Jesus, mas é Ele que nos aceita, tá? Porque quem estava perdido, Ele nos aceitou, amém? Então, eu falei sobre igreja local e igreja universal, e até nós falamos, nós éramos da igreja local na época que nós estávamos no Brasil, pertencíamos à comunidade profética Novo Tempo, né, ministério do pastor Rogério Rodrigues, e falei que hoje nós somos da Igreja Universal, mas eu não quis falar com isso que nós estamos aqui, viemos aqui para Portugal, queridos, né, somos membros da Igreja Universal do Reino de Deus. Não, nós somos parte da Igreja Universal, e a Igreja Universal representa todos os cristãos no mundo inteiro, é a Igreja Universal, tá? Não é a Universal, nada contra a denominação, a nomenclatura, não é nada disso, sendo que fazemos parte da Igreja Universal, ou seja, estamos aqui, né, em outro continente, em outro país, estamos visitando algumas igrejas aqui, né, sim, igrejas locais aqui de Portugal, mas no contexto geral, universais também, fazem parte do grupo de cristãos que está espalhado pelo mundo inteiro, ok? Então, só esclarecendo essa dúvida, e cumprindo também um propósito de Deus, que é de estar aqui pregando a palavra dele. Essa live está sendo transmitida para o Brasil, e não desmerecendo, né, os nossos brasileiros, enfim, o povo brasileiro que está assistindo, mas o nosso foco, a nossa missão aqui em Portugal, tá? Salvar e pregar o Evangelho para esta nação. Tá? Estamos ouvindo, tá travando bastante, mas... Tá. Mais um feedback muito, porque essas travas que acontecem são normais em função da internet, né? Aqui o sinal não é muito bom, mas precisamos saber se também isso é aqui, se também é lá, né? Exatamente, tá bom? Então, dando início aí, né, a esse estudo, a gente vai então falar sobre esses tópicos, né, aqui que foram definidos, né, sobre
a natureza, né, dos cidadãos do reino dos céus, e começando pelos falsos dentro do reino. Aí você pode até me perguntar, poxa, mas existem falsos dentro do reino? Existem, porque como em qualquer outra esfera, existem bons profissionais, os maus profissionais, existem pessoas com distintos sentimentos e ações, enfim, isso acontece dentro do reino de Deus? Acontece, porque prova disso, né, é que dentro da Bíblia tem um comentário de Ló, né, de Ló não, de... meu Deus, fugiu o nome dele agora. Aquele que foi tentado, perdeu os filhos. Jó. Confundi Jó com Ló, meu Deus do céu, que branco me deu agora, mas tudo bem. Paciência, teve que ter paciência. Teve que ter paciência, né? E ele falou o seguinte, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo. E tem muita gente assim também, né, que só conhece Deus de ouvir falar, ainda não viu, ainda não experimentou, né? E quando a gente fala viu, é que mas Deus apareceu para essa pessoa. Não é isso, né? Pode até aparecer, né? Eu não estou aqui limitando o poder de Deus, mas enfim, tem os propósitos dele, né, para que isso aconteça. Mas ele falou ele colocou isso, e é a realidade, né, de muitas pessoas. Conhecem Deus apenas de ouvir falar, mas não tiveram uma experiência com Deus. E alguns nem mesmo aceitaram, né, o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Enfim, existem esses problemas também. Um abraço aí para Silvana, tá entrando agora. Um abração, Silvana. Um abraço para Silviane, né, para toda a tua família, toda a tua casa. Que beijão, Deus abençoe. Silvana, beijão para todos tá? aí. Deus abençoe. Então a gente vai falar sobre os falsos, né, dentro do reino de Deus, porque um versículo que a gente pode confirmar isso, né, o próprio Jesus falou o seguinte, lá em Mateus 7:21. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, o próprio Jesus falou isso. O próprio rei desse reino que a gente tem pregado, tem falado, né, aqui há 3 semanas, há 3 sábados, né, melhor colocando, o próprio rei, né, desse reino que falou isso. E embasando mais isso, a gente pode dar um exemplo. Quando surge uma coisa boa, né, todos querem participar, mas todavia nem todos querem pagar o custo, né, o preço dessa coisa boa. E quando Jesus estava curando os doentes, os aleijados, alimentando os famintos, né, com pão, com peixe, ressuscitando os mortos, né, enfim, curando, salvando, anunciando o próprio reino de Deus, né, e depois entrando de forma triunfal, né, como rei em Jerusalém, as multidões o acompanhavam com alegria, né, com boa vontade. Porém, na hora de maior necessidade na vida de Jesus, né, um dos seus amigos o traiu, você sabe muito bem quem foi, né? O outro o negou, as multidões, né, pediram a sua morte, né, e poucas pessoas tiveram compaixão dele, né, na hora ali da sua morte. Por quê? O custo de ser um verdadeiro filho de Deus, né, ou o custo de ser um verdadeiro filho do reino de Deus é muito alto. É alto demais para algumas pessoas, tá? E a Darlene vai fazer, né, tecer aqui um comentário a respeito dessa situação que aqui a gente está inicialmente apresentando, tá bom? Fala, Darlene. Então, irmãos, e hoje ainda é assim com o reino de Deus. Muitos querem aparecer como cidadão deste reino, que figura um lugar tão abençoado na Bíblia, pois Jesus é o seu rei.
ter esperança de participar numa terra bonita, onde não há crime, não há noite, não há morte, nem doenças. É chamativo, né? Sonhar em morar com multidões de anjos, louvar e cantar e ter benefícios de comer da árvore da vida é fácil desejar, mas muitos se enganam, pois pensam que lá não terão mais responsabilidades. E não são poucos. Na passagem do livro de Mateus, lá no capítulo 7, versículo 21 ao 23, Jesus diz que há muitos, e pensando em entrar no reino de Deus, e com direito também, mas não entrarão. Na passagem ainda de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 ao 13, há uma proporção igual dos enganados quanto dos esclarecidos no reino de Deus, pois são 10 planejando entrar, mas apenas 5 entraram. Se hoje essa proporção continuar com uma grande multidão de crentes, multidão de crentes, serão obrigados a ouvir. Sabe, irmãos, o que eles vão ouvir? Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. Essa palavra está dizendo lá, fala lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 23. Amém? Amém. Para situar um pouquinho vocês, né, sobre essa questão dessa proporção, e quando ela citou esses 10, né, que apenas 5 entraram, para situar vocês, ela está falando, né? das virgens. Das 10 virgens. Das 10 virgens, 5 eram sábias, prudentes, e 5 eram simplesmente tolas. Assim como existe na sociedade, assim como existe em muitos segmentos e por que não dizer também dentro das igrejas, né? Pessoas sábias, prudentes e pessoas tolas também. Naquela oportunidade ali, o noivo viria buscar, né, elas para entrar num reino, numa festa, e simplesmente não, a condição básica para que aquele noivo encontrasse elas, porque era na noite, então elas tinham que manter as suas lamparinas acesas, né? E quando o noivo chega, ele só encontra apenas 5, né, virgens, né, com as lâmpadas acesas, e aquele ali seria o sinal para que ele tomasse, né, aquelas virgens e fosse ter o seu propósito ali com elas. Enfim, fazendo uma analogia na nossa vida, muitas das vezes, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, né, ser luz do mundo, né, ser sal e luz do mundo, as nossas lamparinas precisam estar acesas, ok? E a lamparina acesa também representa, naquele tempo eles acendiam lamparinas com azeite, e hoje a nossa lamparina, a nossa vida é acesa. Nós temos esse sinal e transmitimos essa luz para o mundo através do Espírito Santo, tá? Através da unção do Espírito Santo, através da morte de Jesus. O Espírito Santo ele vem sobre a nossa vida e nós fomos selados com o Espírito Santo, mas muitas pessoas elas abandonam simplesmente, elas não fazem muita questão de manter as suas lâmpadas acesas e com isso só andam em trevas. Vivem na escuridão, né? Vivem na escuridão. A mesma coisa se você chega na sua casa e mantém todos os interruptores, né, apagados, ou não aciona o interruptor, você não tem luz na sua casa, né? E imagine viver em trevas. Hoje em dia é complicado. Você quer procurar às vezes alguma coisa, necessita de luz para encontrar. Então, da mesma forma, a nossa vida, nós precisamos manter as nossas lâmpadas acesas. Amém? Como aconteceu ali, né, com aquelas virgens. Foi tarde demais, né? Foi tarde demais. Né? Então, a gente tem que saber, tem que estar ali certo, porque para que não venha ser tarde nas nossas vidas também. Exatamente. Amém? Então,
existe uma multidão, infelizmente, existe uma multidão de crentes que chamam Jesus, né, Senhor, 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 mas somente escolhem o que é conveniente obedecer para Ele, exercer o seu senhorio. Eles não querem mortificar a carne, eles não querem eliminar o pecado das suas vidas, e esse pecado ele está sempre à porta. Daqui a pouco a gente vai ler outra referência para balizar ainda mais essa questão do pecado que está sempre à porta do nosso coração, né? E essas pessoas também não querem examinar a Bíblia para descobrir o que Deus manda elas fazerem, né? Para se tornarem conforme a imagem do próprio Deus, né? Porque quando Deus cria o homem, ele fala o seguinte: olha, criamos o homem à nossa imagem e semelhança. Amém? Essas pessoas não querem sacrificar, né, a minha vontade, né? É a minha vontade que tem que prevalecer, tem que ser o que eu quero, tem que ser do meu jeito, aí eu faço o que eu quiser, ninguém manda em mim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? Realmente, ninguém tem nada a ver com a sua vida, né? Mas saiba de uma coisa, de tudo que você fizer aqui nessa terra, você um dia vai ter que prestar contas a Deus, porque Ele é o dono da tua vida, Ele é o autor da vida, foi Ele que te criou, amém? Então, não querem sacrificar essa vontade, tem que ser o que elas querem, não pode ser o que Deus quer, não, porque Deus não entende, porque Deus não me entende. E muitas das vezes o que prevalece não é a vontade de Deus, é a vontade da própria pessoa. Ou às vezes, né, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com o que está escrito isso aí na Bíblia. Exatamente. Não concordo com isso, isso eu não vou fazer, isso eu não concordo. Ou pegam simplesmente as partes que mais interessam, né? Que convém, né? Que convém, né? Tem até uma coisa que eu falo, né, que tem a caixinha, né, de bênçãos, né, lá, aí... Caixinha de promessas, Caixinha de promessas, né? Bênçãos ou promessas. Mas né? De promessas, mais conhecido. E a pessoa vai ali, né, e tira uma promessa, né? Não, olha o que Deus falou comigo. Gente, já está falando, é caixinha de promessas. Só vai ter promessa para você. Eu queria ver se alguém confeccionasse uma caixinha de lutas. Uma caixinha de luta, né? Uma caixinha de pancada, né? Porque muitas das vezes Deus tem que agir com cajado em cima da gente. E muitas pessoas pensam o seguinte: Deus ele deve ser assim um ser, né, um velhinho de barba branca, um barbão branco, e deve ficar com um porrete na mão batendo em todo mundo, né? Porque quando fala de cajado, as pessoas acham que é para bater. Não, cajado não é para bater, cajado é para corrigir. Tá, mas se inventassem, né, se confeccionasse uma caixinha de pancada, será que as pessoas iriam tirar uma pancada ali por dia? Como diz o pastor Rogério, né, de repente escovada. Escovada, como diz o pastor Rogério, né? Uma escovada. Nosso amado pastor Será que Rogério teria caixinha de escovada? Será que as pessoas iriam ali tirar, ao invés de abrir a Bíblia e pedir uma palavra para Deus e Deus se revelar através da sua palavra? Enfim, pessoas que não querem sacrificar a sua vontade para fazer a vontade do Pai. Pessoas que se distanciam daquela atitude submissa para com os outros cristãos, né? O qual o próprio Jesus exemplificou essa questão de submissão aos outros quando lavou os pés dos discípulos. Incrível isso, né? Incrível. Olha, Jesus dando o maior exemplo, e certa vez ele falou: olha, quem quer ser o primeiro, que seja o último. Porque eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Amém, querido? Pessoas que não querem falar de Cristo aos pecadores. Queridos, eu li certa vez num livro o seguinte: o Evangelho é um mendigo mostrando para outro mendigo aonde encontrar pão. E se a gente fizer um paralelo, esse mendigo, sabe quem é? Esse mendigo sou eu e esse mendigo é você. Ou seja, um pecador falando para outro pecador. Um pecador falando para outro pecador, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores e carecemos, necessitamos da graça de Deus na nossa vida. Se não fosse a graça de Deus na nossa vida,
a gente não faria nada, nós seríamos nada, não estaríamos nem mais aqui para contar a história. Amém? Mas foi essa graça de Deus que nos alcançou. Então, querido, evangelizar é um mendigo mostrando para outro mendigo aonde encontrar pão. Porque um dia eu estava mendigando e chegou outra pessoa e falou: Adriano, ali tem pão, ali tem alimento, ali tem salvação para você. E Jesus é o pão da vida, né? E Jesus falou: eu sou o pão da vida. Amém, querido? Pessoas que não querem experimentar a generosidade que vem de um coração alegre na hora de contribuir com a igreja. E quando eu falo de contribuir com a igreja, eu não estou falando só questão financeira, não. Você pode contribuir com a igreja de várias formas, não é somente com ofertas, enfim. Não estou falando disso aqui. Mas você pode contribuir com os seus dons, com os seus talentos, que o próprio Deus te deu. Amém, querido? E contribuir com a igreja também é anunciar o Evangelho. O Evangelho são o quê? As boas novas de Cristo Jesus. Amém? E essas pessoas, infelizmente, o que vai acontecer com elas? Elas mudarão de igreja antes de ceder essa mudança proposta por Jesus nos seus planos e estilos de vida. Ah, não, mas eu tenho meu plano de vida, eu tenho meu estilo de vida, meu estilo é esse, meu estilo é aquele. Querido, Jesus, ele tem outros planos para você. Cristianismo, né? Muitas pessoas falam que é uma religião. Eu considero o cristianismo como o estilo de vida. Amém? O mesmo estilo de vida que Jesus manifestou aqui nessa terra. E são estes os falsos no reino de Deus. Essas pessoas que, infelizmente, se encaixam em todas essas questões aí que nós pontuamos. Estes podem ouvir com atenção ávida tudo sobre profecia, sobre a marca da besta, sobre as guerras que virão. Por longas horas podem prestar atenção, né, sobre expulsar demônios, ouvir revelações das suas vidas, receber instruções para alcançar prosperidade, enfim. Podem ouvir tudo isso, podem gastar horas e horas com isso. Não é que seja contra a profecia, você acredita então que não existem mais profetas, que a profecia cessou. Não é nada disso. Não é nada disso. Mas muitas coisas que são profetizadas hoje em dia já tem na Bíblia. Então para que profetizar se já tem na Bíblia? Amém, querido? Você está entendendo aonde a gente está querendo chegar? Não é essa a questão. Existem sim profetas, homens e mulheres de Deus, que Deus fala aos seus corações e eles entregam a palavra que Deus quer que entregue. Mas muitas pessoas, né, no afã de receber algo para a sua vida, dependem única e exclusivamente disso. Não, porque o irmão tem que falar, porque fulano tem que falar comigo, porque senão a coisa não vai evoluir, não vai dar certo. Não, querido. A palavra de Deus está cheia de profecias ao teu respeito. Você mesmo pode dobrar o seu joelho e Deus falar com você. Você mesmo pode buscar a revelação de Deus através da palavra, da própria palavra dele. Amém? E se o Senhor quiser também, o Senhor envia alguém mesmo para estar falando, que vai falar com você. Né? E vai falar, e você vai ouvir a voz dele de alguma forma, né? Amém. Deus tem várias formas de falar e várias situações de usar pessoas. Mas você tem que buscar isso. Você não pode depender única e exclusivamente dessa situação. Amém? Agora, essas pessoas buscam profecias, revelações e gostam de falar disso e daquilo de outro. Agora, todavia, né, contudo, levar as cargas dos outros, conforme Jesus instrui, e conforme também Jesus instrui Jesus de amar o seu próximo, né? Isso eles não querem. Isso eles não querem.
né? Amar o meu próximo, levar a carga dos outros. Não, isso não quero não. Eu quero a profecia, eu quero a revelação de Deus na minha vida. Ou pedir a Deus que esse mesmo Deus sondem o coração, né, dessas pessoas, conforme diz no Salmo lá, para ver se tem algum caminho mal nessas pessoas. Ou tentar se examinar, né, a si mesmo para saber se estão ou não na fé verdadeira. Isso não são opções dessas pessoas. E esses também são os falsos no reino de Deus. Amém. Manda um abração lá pro Mário. Mário está assistindo, Mário Reis. Beijão, grande Mário. amigo. Deus abençoe. Um abração, saudades. Mário. Saudade aí de vocês, de toda a família, tá bom? Prazer aí tá participando com vocês aí dessa live, tá bom? Então, queridos, a gente tem que ter cuidado, muito cuidado. E essas pessoas precisam ter essa atenção, esse cuidado, porque a simples presença, né, dessas pessoas entre aqueles que têm a fé verdadeira, a simples presença dessas pessoas que buscam somente essas coisas e esquecem do principal, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. A simples presença, isso não garante, né, entre aqueles que têm a fé verdadeira não garante, não vai garantir a entrada no céu. Se você tem que se comportar dessa maneira, não vai garantir a sua entrada no céu. Ser também um participante ávido, né, nas atividades da igreja, entre os quais habita o Espírito Santo, não determina na sua vida a posse daquela fé que foi uma vez dada aos santos. Não determina também isso na tua vida, querido. Você não pode viver da fé dos outros. Amém? Um abraço para a Carolina Silva também, que está assistindo. Beijão, Carolina. Beijão para todos aí. Obrigado aí, um beijão. Que Deus abençoe vocês. Então, querido, não vai determinar nada na tua vida. Sabia? Não vai determinar nada. Realizar grandezas, ser reconhecido, né, como apóstolo, né, ou ter fãs exuberantes, não prova que Deus, o Pai, conhece você. Você tem que desenvolver a sua própria fé. Você tem que ter as suas experiências com Deus. Você não pode depender dos outros, né? E quando eu falei aqui apóstolo, é porque, infelizmente, hoje isso está muito em dia, né? Se a pessoa não é apóstolo, ela não é nada. Ah, eu sou pastor. Não, você não é nada, porque hoje em dia tem que ser apóstolo, né? E uns estão indo mais longe ainda, pasmem vocês. Hoje em dia não basta ser mais também apóstolo, né? É pai apóstolo, tem a unção do rei, tá? E teve um que se autonomeou querubim. Oh, Jesus! Então, apóstolo, pai apóstolo, rei e agora querubim. Aonde nós paramos, aonde a gente vai chegar. Isso são títulos, né, principalmente de apóstolo, dados por homens. Teve ali os 12 apóstolos, né, de Jesus. Mas muitos hoje fazem uma questão de ser chamado. Como é seu nome? O meu nome é apóstolo fulano. Meu nome é pastor fulano. Não. Lá na minha identidade está escrito o seguinte. Como é seu nome? Meu nome é Adriano José de Andrade Lima. Não tem pastor. Pastor é um título. Um título, apenas um título. E eu brincava até lá na escola dominical, né? Eu ouvi uma pregação uma vez que faz muito sentido, né? Que fala o seguinte, o pastor estava comentando o seguinte, olha, não tem essa de pastor fulano, pastor cigano. Não, pastor das ovelhas. Quem é o pastor das ovelhas? Jesus. Nós somos co-pastores. Amém? Co-pastores.
mas muita gente faz questão de títulos, né? Enfim, é um ponto aí para a gente também refletir. Eles existem, né? Existe na Bíblia mesmo fala, né, que uns para pastores, outros para mestres. Tem um versículo que fala isso. Então, não estou dizendo que vocês não têm, ele não está dizendo que não tem que honrar, né? Não, eu estou falando pastor, da questão de fazer questão do título, de ser chamado dessa forma. Né, que tem que realmente respeitar os pastores de vocês. Sim, claro, tem que né, respeitar. Chamar de pastor, né, amar o pastor de vocês. Claro, mas eu estou falando das pessoas que fazem questão. Não aceito, vamos dizer, se não chamar, se não chamar de apóstolo, se não chamar de pastor, de bispo, vai se aborrecer, né? Acha que é de repente melhor do que alguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Queridos, quando a gente entrar no reino dos céus, quando a gente estiver lá na glória, acabou, vão ser todos servos. Todos vão se dobrar diante do rei, não vai ter mais pastores, não vai ter apóstolos, não vão ter sacerdotes. É porque a palavra de Deus diz que toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao nosso Deus. Único, exclusivamente a Ele, que é o rei, que é ele que tem que ser honrado. Amém. Né? Nós temos que, respeitar, né, os nossos pastores, mas toda a honra, toda a glória é dada ao nosso Senhor. Seja dado a Deus. Então, queridos, diante disso, o que a gente conclui? Que é melhor, muito melhor, ser o menor no reino de Deus, mas tendo o necessário que garanta o prazer de Deus na nossa vida, do que ter fama entre os enganados e finalmente ouvir da boca do próprio Deus que você é um praticante da iniquidade, conforme está registrado lá no versículo base que a gente leu. Amém? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Amém? E aquela outra passagem que fala: Jesus, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, outro, nós fizemos proezas. Fiz live, né? Fiz live. A minha igreja tinha 5.000 membros, né? Eu tinha 5.000 ovelhas. Jesus simplesmente vai chegar. Você? Não conheço, não. Não te conheço, não. Tinha 1 milhão de seguidores. Amém, querido. Amém. Né, amor? 1 milhão? Amém. Mas... ponto para a gente pensar também. Os cidadãos verdadeiros, queridos, do reino dos céus, né? Ou os filhos de Deus, uma característica marcante na vida desses. Por quê? Eles estão completamente preparados para a qualquer hora ir ao encontro do rei desse reino. E eu te pergunto nessa noite, você está preparado? Se teu momento fosse agora. Nós falamos semana passada, né, sobre essa questão. Agora a gente está aqui, está fazendo live, algumas pessoas estão acompanhando, a gente está pregando a palavra de Deus aqui, ou evangelizando, enfim. Mas a gente não sabe daqui a 10 minutos, daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um mês, o que vai acontecer com a gente. E a pergunta dessa noite é: você estaria preparado para ir ao encontro deste rei, deste reino? Amém? A gente não sabe o tempo. Amém? Falamos também semana passada, né, que as pessoas já falam há tanto tempo, né, que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. Isso é anunciado desde a época de João Batista, né? Que o reino de Deus está próximo, né? O reino de Deus é chegado. Mas foram antes da gente. Para elas o reino de Deus já chegou. Para elas Jesus já voltou. Amém? Então pense nisso nessa noite também. Não se compare, né, com a multidão que apenas vive de aparências, né? Mas se examine diante de Deus e da sua palavra. Queridos, se não ouves na sua experiência o reconhecimento da sua culpa
e condenação dos seus pecados diante do justo juiz, se você não viu, se você não reconheceu Cristo Jesus como seu substituto na cruz, é porque está faltando salvação para você. É duro às vezes ouvir isso. E eu vou te falar por experiência própria, muitas das vezes eu achava que estava salvo. E diante de todas essas coisas que Deus, graças a Ele, Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, Ele falou ao meu coração e os meus olhos foram abertos. Amém? Querido, mesmo para a sua vida, que seus olhos sejam abertos também para essas questões. E se você não reconheceu tudo isso, é porque está faltando salvação na tua vida. Você não está salvo. Você está vazio do principal. Como vazia estavam as lâmpadas daquele óleo necessário para aquelas 5 virgens tolas. Porque a lamparina delas estava apagada. E quando o noivo, que nessa passagem, né, representa Jesus quando vier arrebatar a sua igreja, porque nós somos a noiva de Cristo Jesus, ele vai buscar quem? Quem estiver com a lamparina acesa. Amém, querido? Isso simboliza o quê? Salvação para mim e para você. Não espere ser pego de surpresa. Vou esperar até quando Jesus voltar. Pode ser tarde demais. Como foi tarde demais para aquelas 5 virgens insensatas ou tolas. Amém? Um abraço aí para Elizabeth de Passe, né? A nossa vizinha lá no Brasil. Um abraço aí para você, Elizabeth. Um abraço aí para todo mundo. Para a família esposa, toda. Para os vizinhos aí, né? Que a gente deixou. Um abração aí para todos. Aí. Deus possa abençoar aí vocês. Amém? Toda a vizinhança aí. Um abração. Obrigado aí pela participação. Os participantes verdadeiros, queridos, no reino de Deus, eles fazem a vontade desse Deus celestial, né? Conforme diz lá em Mateus 7:21, né? Deus verdadeiramente é o Senhor dessas vidas. Ele é o Senhor. É Ele que detém todo o poder. É Ele que controla essas vidas. É Ele que guia essas vidas. Amém? Os participantes verdadeiros do reino, né, também eles têm outra característica. Eles não estão nem aí para a atenção e o louvor das massas. Não estão nem aí. Isso aí não significa nada para eles, né? A mesma coisa aqui, a gente está fazendo essa live. Adriano, você está me dizendo então que a participação das pessoas na live não é importante? É isso que você está querendo dizer? Não, não é isso. A participação de vocês é importante, sim. Mas o objetivo da gente, né, como cidadãos desse reino, é levar a palavra de Deus. É importante a sua participação? É, porque você também está ouvindo a palavra de Deus. Mas mais importante é para quê? É para atingir aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Aqueles que precisam de uma palavra salvadora na vida deles. Aqueles que precisam de uma palavra de revelação de Deus. Aqueles que precisam de uma palavra para dar aquela sacudida. Amém? E essas pessoas começarem a refletir sobre as suas vidas. Então, os verdadeiros participantes do reino, eles procuram subjugar os seus corpos, reduzindo a servidão. Os verdadeiros participantes, eles obedecem em tudo para agradar a Deus, não importa se essa obediência vai causar neles, vamos dizer assim, eu não gostei porque eu sempre fazia assim, sempre fazia dessa forma, enfim. Não importa para eles, o que importa para essas pessoas é agradar a Deus. E muitos chegam ao ponto,
de até desprezar a própria vida, entregar a própria vida em favor, né, do reino de Deus, em favor de obedecer a um comando, a uma vontade, a um chamado de Deus para a sua vida. Prova disso são os missionários, né, que estão espalhados nesse mundo. Muitos missionários já morreram, e morreram em campo missionário, às vezes queimados, às vezes espancados, às vezes por grupos de extermínio que invadiram aquela casa e mataram a família inteira. Essas pessoas, elas derramaram o seu sangue em favor de uma causa, a causa do Evangelho. Elas não se importaram com a sua própria vida. Foi o que Jesus disse: quem quiser ganhar, né, a sua vida, quem vai perder, né? Mas aqueles que quiserem perder a sua vida por amor de mim vão ganhar. E o Evangelho, querido, ao contrário do que muitos pensam, muitas pessoas pensam que o Evangelho é só ganhar, 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 receber, 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 receber. Se você for analisar friamente, seriamente o Evangelho é perda. Você tem que abrir mão de muita coisa. Você abre mão hoje, você perde hoje, mas lá na frente você está ganhando. Você está recebendo. E Deus está suprindo as suas necessidades. Ou seja, nega-te a ti mesmo, né? Negue-se a si mesmo. Você tem que negar. Tome a sua cruz e me siga. Mas muita gente acha que não precisa carregar cruz, que não precisa fazer nada, né? Eu sei que o sacrifício já foi feito. Sim, com certeza já foi feito, né? Não é necessário mais sacrificar nada nem ninguém, porque Jesus foi o sacrifício maior. Não tem outro sacrifício além de Jesus, né? Mas muitas das vezes a gente tem que abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, abrir mão da nossa própria vida, daquilo que a gente gosta, do nosso tempo, né, para dedicar esse tempo pela causa do Senhor Jesus. Amém? Então, se você não conhece hoje, né, o fruto do Espírito Santo na sua vida, se você não tem prazer na lei de Deus, é certo que nunca ouvirá o rei lhe saudando dessa forma, como está escrito lá em Mateus 25, 21. Bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Amém. Então você semeia hoje para colher amanhã ou daqui a algum tempo. Amém? As coisas no reino de Deus, ao contrário do que muitos pensam, né, é totalmente oposto ao reino deste mundo, ao reino que a gente vive aqui, né, ao sistema que a gente vive, né? Reforçando mais uma vez, né, eclesia é a direção que Deus nos deu, eclesia, tá? Chamados para fora do sistema e dos valores deste mundo. Fora do sistema religioso, fora do sistema corrupto desse mundo, fora dos valores deste mundo, tudo que esse mundo tem pregado, tem inserido na mente das pessoas, né? E vão continuar inserindo e vai continuar inserindo, e cabe a nós aqui estarmos nos posicionando contra todas essas coisas, enfim. Amém? O reino de Deus é o contrário, querido. No reino de Deus, o fraco é forte. No reino de Deus, o pobre é rico. No reino de Deus, tímido, né? Quem perde é quem ganha. No reino de Deus, aquele que chora é o que sorri. Vai sorrir. Amém? No reino de Deus, é aquele que morre, mas vive
para Deus. Amém. Então é o contrário de tudo isso que a gente tem vivido nesse mundo, ao sistema desse mundo, é totalmente o contrário. Amém? A natureza dos cidadãos do reino de Deus. Bom, cidadãos do reino de Deus, eles são perseguidos por causa da justiça, né? Conforme está registrado lá em Mateus 5, do 10 ao 11. E essa questão, né, dos cidadãos, né, a natureza desses cidadãos do reino de Deus, eles são perseguidos por causa da justiça, é uma característica, né? Isso está balizado lá em 2 Timóteo do capítulo 3, versículo 12, né? Todos os que estão piamente, querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então, fazer o certo, moral e biblicamente, não nos tornam heróis, mas nos tornam em quê? Em mártires. O mártire é diferente do herói. Amém? Os verdadeiros participantes, né, no reino de Deus são os que querem viver moral e piamente em todas as esferas de suas vidas, e eles vão sofrer por viver tal vida, né? Como tem um comentário, né, sobre Mateus 5,10, de um autor chamado Adam Clarke, né, essa questão de sofrer perseguição, né? Ele fala o seguinte, o Adam Clarke: como a verdade não cede nada ao vilão, assim o vilão não cede nada à verdade, mas persegue os que praticam a justiça. E a gente pode ver isso nos filmes, né, principalmente da Marvel, né, que tem os super-heróis, né? E para cada super-herói você pode reparar o seguinte: tem um vilão. E a função do super-herói é o quê? Promover a justiça, praticar a justiça. E logo o vilão, né, ele se contrapõe a essa prática de justiça, né, pelo super-herói. Aí tem toda aquela história, aquela luta, aquela briga, né? E dentro da palavra de Deus a gente pode também citar alguns casos assim, né? Gideão, por exemplo, né, foi um homem valoroso, né? O Senhor estava com aquele homem de forma especial. Você pode depois ler isso lá no livro de Juízes, né, no capítulo 6. E Gideão obedeceu a Deus naquilo que pertenceu ao pai dele. Um abraço aí para Ieda também. Ieda, nossa amiga aqui de Portugal, é brasileira. Aqui, nossa vizinha. É brasileira, mas está aqui em Portugal com a gente. Deus abençoe, né? Ieda. É nossa vizinha aqui em Santiago do Cacém, né? Onde a gente está morando, residindo. Um abração aí, Ieda. Beijão. Obrigado aí pela participação, tá? Que Deus possa abençoar você. Então, Gideão obedeceu a Deus, principalmente naquilo que o seu pai fazia de errado, e Gideão bateu de frente com aquilo ali, porque simplesmente o seu pai levantou altares, né, para Baal, e simplesmente Gideão não concordava com aquilo e nem com a situação ali que o povo estava passando, e ele foi lá e derrubou o altar de Baal. Ele cortou os ídolos, né, que o pai também havia erigido lá no bosque. E o segundo boi ali, né, do sacrifício, né, que o pai dele também tinha reservado, né, para Baal, ele foi oferecido no altar edificado para o verdadeiro Deus. Ou seja, Gideão foi contra. Ele simplesmente ali, ele reverteu aquela situação ali para o povo de Israel. E tal obediência desse homem, né, Deus não transformou Gideão em herói, né, mas quase em Marte,
ok? E aqui a gente tem um axioma, né? Para quem não sabe o que é um axioma são verdades gerais aceitas, né? Sem discussão, ou também pode ser considerado verdades evidentes por si mesma, entendeu? Não tem discussões, ainda mais se tratando da palavra de Deus, a gente não discute, são verdades, né? E um outro exemplo também de axioma dentro da Bíblia, tratando desse texto, né? Enquanto Ló, né, ele tolerava as práticas de Sodoma, o que acontecia? As pessoas ali de Sodoma, né, toleravam ele. Enquanto ele tolerava as práticas, as pessoas toleravam ele. Mas bastou Ló desejar fazer o que era justo. E o que aconteceu com Ló? Ele foi rejeitado abertamente pelos seus vizinhos, pelos seus genros, né? Isso está registrado lá em Gênesis, no capítulo 19. E esse axioma citado, ele se provou verdadeiro, né? Porque quando ele começou a combater aquelas coisas, as pessoas se voltaram contra ele, né? A Isabel está aqui mandando parabéns aos nossos amados pastores pelo compromisso com o chamado de Deus. Amamos vocês. Presbítero Sandra, Isabel, Amanda e Milena. Beijão para todos aí. Beijo para todos vocês. Pra todos. Amém? Um outro exemplo, a gente também pode falar de João Batista, né? Está registrado lá em Lucas, no capítulo 3, né? Quando João Batista ele começa a confrontar ali, né, no palácio de Herodes, o comportamento, né, da mulher de Herodes, né? E o que aconteceu com ele por confrontar isso? Ele foi preso e logo em seguida pediram a cabeça dele. Amém? Então, isso aconteceu com esses homens, né, dentro da Bíblia. E por que não vai acontecer comigo e com você? Você já deve ter enfrentado situações assim no teu trabalho, na tua escola, em que você se levantou de repente contra uma situação de injustiça e no teu pensamento, agora o negócio vai melhorar, né? Porque eu falei isso, coisa e tal, estou tentando consertar a situação e Deus está comigo. Deus, ele está com você, mas você não está livre de ser perseguido. E muitas pessoas acham também o seguinte: eu entreguei minha vida para Jesus, agora vai ser mar de rosas. Não. Aí é que vão começar as verdadeiras batalhas, né? As verdadeiras perseguições, e muitas das vezes as piores batalhas não são contra os nossos inimigos ou contra pessoas. Às vezes as nossas piores batalhas é com a gente mesmo. É com a gente mesmo. Amém? Um outro exemplo, próprio Jesus, né? Enfrentou situações assim, bateu de frente com muitas questões ali em Israel, né? Apóstolo Paulo também enfrentou, né? Em uma das passagens ali, após eles terem pregado ali na cidade, anunciado o reino de Deus, ter confrontado com algumas mentiras ali, enfim, baterem de frente. O que aconteceu com ele e com Silas? Foram presos, depois de tomarem uma surra, foram presos, né? E diz a palavra de Deus que à meia-noite, ao invés de eles estarem reclamando lá na cadeia, na prisão, eles estavam cantando e adorando a Deus, estavam louvando a Deus. Amém? Então, querido, quanto mais essas pessoas declaravam justiça pelas suas vidas e palavras, mais ferozes ficavam a turminha da oposição. Amém? E eu digo para você o seguinte: você vai ter opositores no teu caminho. Não pense que todas as pessoas vão ouvir você,
sabe? Quando você começar a confrontar a verdade com essas pessoas simplesmente, sim, entendi, vão balançar a cabeça afirmativamente para você, não. Muitas das vezes essas pessoas vão se opor a você. Amém? Não pense que estes eram coitados, essas pessoas eram coitados, né? Miseráveis, ou foram pessoas vencidas por isso. Essas pessoas, Deus falou o seguinte, são os bem-aventurados. Amém? Essas pessoas eram cheias de alegria interior. Pela perseguição, elas tomaram parte do grande galardão dos profetas fiéis que foram antes deles. E isso Jesus confirmou quando disse o seguinte, e essa confirmação de Jesus, ela serve para mim e para você nessa noite. Olha o que Jesus falou: felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, querido, está sendo perseguido, está sendo confrontado, se alegre. Se você está sendo perseguido, está sendo confrontado, está sendo muitas das vezes humilhado pela causa do Senhor, se alegre, porque tem uma grande recompensa esperando por você nos céus. Amém. E muitas recompensas também Deus nos dará ainda nesta terra. Antes dele voltar e arrebatar a sua igreja, nós viveremos também nessa terra algumas promessas. Amém? Por causa dessa entrega da gente. Mesmo sofrendo perseguição, mesmo falando mal da gente, mesmo muitas das vezes ridicularizando a gente, tenha certeza de uma coisa: nada disso que você tem feito tem sido em vão. Deus tem visto, Deus tem olhado, e no tempo certo Ele vai te recompensar, vai te abençoar. Amém? Se já não te abençoou. Amém, querido? Está te abençoando. E está te abençoando. Amém. Obrigado. Aqueles que sofrem, né, também pela lealdade, né, ao reino de Deus, têm a bênção de ser ligados mais intimamente com aquele reino pelo qual sofrem. Amém? Isso também vale para qualquer outra coisa, né? Se você sofre por lealdade a alguma coisa, sabe? Se esmera em fazer algo bom e está ligado intimamente, né, a essa coisa, e principalmente se estiver ligado ao reino de Deus, né, saiba de uma coisa: Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Tenha certeza disso. Fica com teu coração descansado. Deus vai te abençoar. Amém? E por qual reino você é mais ligado? O seu testemunho, querido, a sua vida, ela merece perseguição? Será que o teu testemunho tem despertado a perseguição? Tem despertado, muitas das vezes, as pessoas estarem falando até mal de você? Amém? Se não, por que não? Por que não acontece isso? Amém? Será que a tua vida tem despertado isso nas pessoas? Será que o teu testemunho de vida tem despertado? Ou simplesmente tem passado em branco, ou as pessoas têm sido indiferentes? Amém? É um ponto para a gente refletir também. Amém, querido? As bênçãos que Cristo promete para os fiéis não são melhores do que aquela alegria momentânea do pecado, porque depois desse momento vem o quê? Depois desse momento, né, do pecado, muitas das vezes vem o quê? Vem a culpa, vem decepção, vem a amargura, vem o vazio, porque nenhum vazio pode ser preenchido a não ser por Deus.
Amém? Não adianta, você pode experimentar isso, experimentar aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. O vazio só vai ser preenchido por Deus. Amém? E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Deus, ele cabe certinho no vazio que hoje tem dentro de você. Amém? Pode ser que você tenha buscado nas drogas, pode ser que você tenha buscado no vício, na prostituição, no sexo, né, fora do casamento, com outras pessoas, em baladas, em bebida, em qualquer outra coisa. E você está buscando preencher esse vazio. Saiba de uma coisa, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, porque isso aí vão ser por momentos. Mas eu quero te dizer que a bênção de Deus, a graça de Deus, ela é duradoura, ela é eterna na tua vida. Se assim você se voltar para Ele. Amém? As bênçãos que vêm do reino de Deus são ricas e duradouras. Então não troque esses momentos passageiros de prazer nesse mundo pelas bênçãos do Rei que não tem fim. Amém? Se você não fez isso, entregue sua vida nas mãos desse Rei, se arrependa dos seus pecados e confesse Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Está lá escrito no Salmo 37:5, põe a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e Ele o ajudará. Deus vai te ajudar, querido. Deus vai te ajudar se assim você o fizer. Amém. Em outra tradução está escrito, olha, confia no Senhor, entrega a tua vida, entrega o teu caminho na mão do Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Esse o mais Ele fará é tudo que você vai precisar quando você se voltar para Ele. Tenha certeza de uma coisa, o mais Ele vai completar na tua vida. Amém? Amém. A Rosa também entrou ali, ó. Rosa, nossa amiga, está assistindo. Nossa amiga aqui de Portugal. Rosa é nossa promoter aqui em Portugal. Tem promovido essa live, né? Foi uma das que incentivaram a gente. Não vi a hora da gente estar iniciando esse trabalho aqui. Obrigado aí, Rosa. Um beijo no Joaquim, nas crianças. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Amém. Obrigado aí, Rosa. Muito feliz, né? Os nossos amigos estão aí, né? Amém. Nossa amém. amiga Isabel, amigona também. Nossa amém. amiga Ieda. Temos vários amigos que estão aí. Amém. A Carolina. E um abraço para o pessoal que vai assistir esse vídeo Mário, depois. Vocês moram no nosso coração. Elizabeth, esse pessoal todo que está aí. Todo mundo que está participando, que tudo. vai participar, que vai assistir depois. Não importa, tá? Que Deus abençoe todos vocês. Compartilhe esse vídeo com quem Deus, sabe, tocar aí no teu coração. Poxa, a pessoa precisa ouvir. Repetimos aqui, né? Mais uma vez, nós não somos donos da verdade, não conhecemos muita coisa, ainda estamos aprendendo, mas o que Deus tem trazido de bom na nossa vida, a gente quer compartilhar com vocês, amém? Por isso, esse trabalho aqui. Bom, a natureza também dos cidadãos, né, desse reino, eles são o sal e a luz do mundo. Quando Jesus ensina sobre o reino de Deus, querido, ele não está ensinando sobre a nação de Israel, ou está ensinando sobre a igreja. Ele deseja dar informação sobre tal reino. E mesmo que o cristão verdadeiro faça parte do reino de Deus e também faça parte de uma igreja neotestamentária, né, que é a igreja que surgiu depois da ascensão de Jesus e quando a igreja primitiva surgiu, nós somos a igreja primitiva, se a gente for colocar dessa forma, porque é o Novo Testamento, ok? E essa igreja também tem as características do reino de Deus. Para termos a clareza necessária sobre o reino de Deus, Jesus não está ensinando sobre a igreja, tá? Os filhos do reino hoje fazem parte das igrejas em particular e da sociedade em forma geral. Claro,
Os cristãos também, no tempo de Jesus, eles faziam parte da igreja verdadeira daquele tempo e também faziam parte de uma sociedade, ok? E Jesus, olhando a todos nessa multidão, essa multidão ouvindo os ensinamentos e já testificada, né, qual era a natureza dos filhos do reino de Deus, Jesus ele faz um destaque com essa verdade, né? Que destaque foi esse? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ou seja, os verdadeiros filhos do reino são aqueles poucos que fazem uma boa diferença entre os muitos da sociedade, ok? Mas os filhos do reino são essa boa e saudável diferença no mundo quando exercitam a qualidade de filhos verdadeiros do reino. Se tiver um reino, logo tem um rei, e é claro, tem os que servem a esse rei. E esses cidadãos tementes, obedientes à lei do rei, são submissos à sua vontade, são os únicos que fazem no mundo uma diferença notável e formosa. Nesse mundo há multidões de escravos andando seguindo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, dia e noite, que andam nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos seus pensamentos, pois, por natureza, são filhos da ira. Eu fiz essa citação aqui baseado em Efésios 2:2 e versículo 3 também. Mas entre toda essa podridão, essa ruína e corrupção que existe, né, nesse mundo, né, também existem os que não são como a maioria. Ou seja, aqueles que possuem a alegria de serem feitos conforme a imagem do rei, do próprio Deus. Esses cidadãos, sal e luz do mundo, são pessoas que são portadoras das boas novas. São pessoas de uma boa e sincera conversa. São pacificadores no trato de negócios e bons exemplos de mansidão no comportamento. São modestos e puros no viver. Traduzindo aqui no português bem claro, né? É gente do bem. É gente boa. Amém? Gente boa. E falando em gente boa, entrou uma pessoa agora, gente boa aí, que é o Gilvan. Gilvan é gente boa. Beijão na Vânia, Gilvan. Gilvan é gente do bem. Amém? Beijão. Gilvan é uma pessoa que, né, na Vitória Lúcia, teve um encontro com Deus. E Deus abriu os olhos desse homem. E graças a Deus ele é cidadão do reino dos céus. Um abraço, amém, Gilvan. Glória a Deus. Beijão, Gilvan. Beijo, Gilvan, Vânia, né? A Vitória Lúcia, né? Obrigado aí, Gilvan, pela participação. Que Deus abençoe você, sua casa. Então, é gente do bem, é gente boa, né? E como a falta de tempero, né, ele não ressalta o sabor agradável na comida, assim, se não tivesse estas pessoas na sociedade, né, que procuram ser submissas a esse rei, a nossa sociedade ela não teria nada agradável, né, a Deus. Então a mesma coisa pode ser dita, né, da luz que se destaca em meio à escuridão. Se os filhos do reino de luz não brilharem, que esperança haverá para aquelas pessoas que ainda estão assentadas em trevas na região e na sombra da morte? Conforme diz lá em Mateus 4,16. Que esperança haverá para essas pessoas? Se eu e você não fizermos a diferença nesse mundo, como o sal faz a diferença ali na comida, né? Experimenta comer uma comida sem sal. Horrível. Horrível, não tem gosto, aquela coisa insossa. Salgada também, né? Salgada também, por isso que tem que ter o quê? Um equilíbrio. Um equilíbrio, né? Não pode ser demais, nada em excesso faz bem pra gente, né? Mas aqui, a colocação de Jesus é perfeita, por quê? Porque se nós não formos sal nessa terra, né?
E uma função também do sal não é apenas salgar, mas uma função do sal é conservar. Porque tem a carne de sol lá que é preparada com aquele sal, né? E pode passar vários dias ali, vários pode passar o tempo, né? tempo ali, aquela carne está salgada e ela não apodrece. Por quê? Porque o sal está conservando. Então nós fomos chamados, né, nesse mundo para ser sal, para fazer a diferença e para conservar este mundo que anda em podridão e nos conservarmos também até a volta de Jesus, para que a gente não se apodreça, para que a gente não se corrompa, né? E ser a luz desse mundo, para iluminar as trevas desse mundo. Amém? E da mesma forma, quando a luz de Jesus brilhou na nossa vida, a gente enxergou aonde a gente estava pisando, o que estava à nossa volta, porque sem luz não tinha como a gente ver nada. Mas hoje nós temos essa luz. Um abraço aí para a Nicinha também. Obrigado. Nicinha, minha eterna teacher, professora. Isso, deu aula pra gente lá. Minha professora no seminário, amém? Isso. Aprendi muito com a Nicinha. Beijão, Nicinha. Meu amigo também, José Jonico, está entrando agora. Abração aí, José. Obrigado pela participação. Então, queridos, nós temos feito a diferença nesse mundo ou estamos necessitados que a luz brilhe em nós? Amém? Mateus 5,16 diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E encerrando essa live, né, a gente vai encontrar aqui mais uma característica na natureza dos cidadãos, né, deste reino, porque são pessoas que amam a lei de Deus. Amém? Jesus ele coloca muita importância sobre o ensino e cumprimento da lei quando caracteriza a natureza dos que são cidadãos do reino de Deus. Portanto, o reino de Deus não é relegado para uma dispensação passada, antes do tempo do Novo Testamento. Jesus ele também não está ensinando que o cumprimento da lei de Moisés traz salvação. Jesus ele está no tempo do Novo Testamento ensinando o que? Aos que já são cidadãos do reino de Deus, que uma característica destes é o que? É o amor deles pela sua lei. E lembre-se que um reino, logicamente, estabelece o fato que haja um rei. E a qualidade de boa cidadania ela está ligada diretamente à submissão das leis desse rei. Deus ele estabelece os seus princípios santos para os seus filhos na sua lei. E uma característica da natureza dos cidadãos do reino de Deus é o que? É o seu amor e a sua obediência às leis deste rei, ou às leis de Deus. E este amor não é pela aparência, a simples aparência da obediência das suas leis, mas o amor verdadeiro de quê? De coração, que estima a sua palavra tão preciosa quanto a pessoa de Cristo. Em Romanos 7,22 está escrito o seguinte: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. E em Salmo 119, versículo 127 e 128, por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino. Por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo como retos e odeio toda falsa vereda, ou seja, odeio todo falso caminho, porque só existe um caminho, e esse caminho se chama Jesus. E ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. E Jesus falou o seguinte: eu sou o caminho. Jesus não falou eu sou um caminho, porque se Jesus falasse eu sou um caminho, denotaria que existem outros caminhos. Mas Jesus falou eu sou o caminho, eu sou a verdade, porque só existe uma verdade, e eu sou a vida. E eu não sou uma vida, eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, um e um.
Não existem outros. Não existe vida fora de Jesus. Não existe caminho que você possa alcançar a Deus a não ser através de Jesus. E não existem verdades. Existe uma só verdade. E essa verdade se chama Jesus. Amém? Os que amam a lei de Deus também têm a consciência do seguinte, de que o pecado, ele habita em nós. Ele habita nos seus membros e esse pecado, ele batalha contra o espírito. Amém? Em Romanos 7,18, Paulo exemplifica muito bem isso, porque ele diz o seguinte: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. E é exatamente o que acontece comigo e com você. Nós não somos perfeitos, ok? Somos igual a Paulo, e Paulo ainda falou mais: olha, de todos os pecadores eu sou o pior, eu sou o maior de todos os pecadores. Paulo se considerava dessa forma. E muita gente, sabe, não tem essa consciência e acha que não tem pecado. E em só falar que você não tem pecado, que você não peca, você já está mentindo, que é outro pecado, que é a mentira, né? Porque todos nós somos pecadores. Amém? Mas, em contrapartida, essa natureza, essa característica da natureza dos cidadãos do reino de Deus, né, que são aqueles que amam a lei de Deus, essas pessoas sabem que são pecadores, essas pessoas sabem, têm a consciência, que tem essa luta dentro de si, que querem fazer o bem, mas não conseguem. Mas, todavia, essas pessoas também que amam a lei de Deus, elas confessam os seus pecados a Deus, e Ele, pela sua fidelidade, pela sua obra eterna do sangue de Cristo Jesus, faz o seguinte: Deus os perdoa e purifica de toda a iniquidade, como está registrado lá em 1 João 1,9. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Amém, querido? Então, encerrando esta live, como são os princípios da lei de Deus para você? Você tem perdoado aqueles que lhe ofendem? Porque no reino de Deus, querido, é o contrário. O reino das trevas, em que nós fomos transportados para o reino da luz, o reino das trevas, onde antes a gente vivia e tinha os conceitos desse reino, ele fala o seguinte: te ofendeu, revida. Te ofendeu, parte para cima. Te ofendeu, não oferece perdão. Mas no reino de Deus é o contrário. Você tem perdoado aqueles que lhe ofendem. A completa obediência é uma prática estranha para você. Você se deleita na mortificação da carne. A leitura e estudo da palavra de Deus são hábitos crescentes. Você é um verdadeiro filho de Deus no seu reino. Você tem alegria por ser perseguido pela causa de Jesus. Você tem feito a diferença boa no mundo como fazem o sal e a luz. A lei de Deus é estimada por você. E a sua vitória é a obra de Cristo Jesus. Que você possa refletir nisso nessa noite, querido. Que você possa refletir nessas questões nessa noite. Você foi transportado do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz, que é Jesus Cristo. Amém. E se você hoje ainda se encontra, se você ainda hoje se vê nessa situação, se a luz não tem brilhado, se você não tem feito diferença, eu te dou um conselho nessa noite.
Reveja teus conceitos. Reveja teus conceitos. Se volte para Deus. Se arrependa dos seus pecados. E deixe que Deus te transporte desse reino de trevas para esse reino de luz. Amém? E a palavra de Deus diz, né? Clama a mim e responder-te-ei. Né? Ele vai responder. E anunciar-te-ei